Agora estaremos lendo no capítulo 26, versículo 1 até o versículo 5. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Vamos falar sobre Isaque em Gerar. Como é interessante a Bíblia. Ela destaca diversos incidentes contrário ao homem Abraão. E aqui mostra também que Isaque enfrentará as adversidades da vida. Está claro que Deus foi ao encontro de Isaque para lhe falar das bênçãos que receberia, mas também foi ao encontro dele nos momentos de crise. Você vê aqui claramente que o Senhor vai ao encontro de Isaque para lhe abençoar, dizer que ele receberia a bênção, mas também foi ao encontro dele nos momentos de crise. Frente à crise que esse homem, Isaque, iria passar, Deus diz para ele não descer ao Egito. Note bem que isso não era fácil, pois Isaque deveria acreditar no invisível, ao passo que no Egito seria mais fácil encontrar comida visível. Mas Isaque resolveu obedecer a Deus e continuar no terreno da fé. Veja o que nos diz a palavra do Senhor em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 9 e no versículo 10, nos diz assim a palavra do Senhor: Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então você pode analisar muito bem que a partir desse momento que Deus aparece a Isaque, ele é incentivado a continuar na fé. E aí ele continua, ele obedece a Deus e ele faz tudo isso porque ele estava no terreno da fé. Nós entendemos que a razão de Isaque ir para Gerar, uma colônia que ficava na estrada do Egito, aproximadamente 11 milhas a sudeste de Gaza, foi tudo devido a uma grande fome. É bom entender também aqui que Abimeleque não é o mesmo dos dias de Abraão, pois esse nome Abimeleque tratava-se de um nome dinástico e não especialmente uma pessoa. O interessante aqui é entender que quando Deus apareceu a Isaque, isso através de uma teofania, no momento em que Isaque estava em crise, desejando ir ao Egito para buscar alimentos para ele, para os seus animais e servos, ele então recebe a visita divina. Deus diz para Isaque ficar em Gerar, ficar ali naquele local, até que chegasse o momento dele ir para a terra da promessa ou da aliança. Esse Isaque, ele é advertido por Deus a permanecer no mesmo lugar. E isso Isaque faz com toda sinceridade, fidelidade e obediência. A obediência de Isaque provava ser ele, de fato, o filho de Abraão. Ele procurou
andar nas pisadas do seu pai. Uma coisa muito importante podemos entender aqui. A bênção de Deus para Isaque estaria ligada à obediência. Podemos dizer que nesse encontro de Deus com Isaque, coisas maravilhosas aconteceram. Inclusive a renovação da promessa a esse jovem, que demonstrou ser obediente, sincero e que andou na promessa como também na lei. Isso você pode confirmar lendo Gálatas 3:21, Tiago 2:22. Nós podemos ler esse texto bíblico do apóstolo Tiago no capítulo 2, versículo 22. Olha o que nos diz a palavra do Senhor nesse particular. Bem veis que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Você vê que não há conflito aqui entre a fé e a prática da observância da lei. Isso, na verdade, está sendo explícito claramente aqui nesse texto. Podemos ainda complementar lendo a palavra do Senhor em Gálatas, no capítulo 3, verso 21. Fala-nos assim a palavra do Senhor. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Você vê que Paulo e Tiago mostram que não há conflito entre ser obediente a Deus e cumprir com as suas ordenanças. Isso é totalmente bíblico. Uma coisa muito importante deve ser levada em consideração aqui. Deus, ao reafirmar tudo para com Isaque, deixa nítido que isso estava acontecendo por causa do procedimento fiel e piedoso de seu pai, que em tudo manteve-se fiel. Sendo assim, se Isaque trilhasse esse mesmo caminho percorrido por Abraão, seguindo perfeitamente os planos de Deus, então as bênçãos divinas lhe acompanhariam. Por quê? Porque ele estaria pronto para obedecer à voz de Deus. Sejamos, pois, obedientes e que o Senhor nos abençoe para sempre. Amém.